Fala galera, hoje é a segunda parte dos prognósticos do Campeonato Brasileiro. Hoje vamos falar quem que vai ficar na prateleira 2, que é entre os times que vão ficar entre 11º e 15º colocados. Bom, o primeiro time que eu vou colocar nessa prateleira, aí eu acho que o primeiro não, né? Primeiro são dois, eu vou colocar uma dupla já nessa prateleira, que é a dupla baiana, que é a dupla Bavi, que é finalista do Campeonato Estadual, vai bem na Copa do Nordeste, mas o Campeonato Brasileiro é briga de cachorro grande. E apesar do Bahia no passado ter feito uma boa campanha, o Vitória já ter feito boas campanhas, eu acho que a dupla Bavi vai ficar nesse meio de tabela aí, brigando por Sul-Americana. Mesmo sendo finalista do estadual, como sempre são os dois, e estando bem na Copa do Nordeste, o Vitória inclusive muito bem na Copa do Nordeste, mas eu acho que a dupla Bavi, Bahia e Vitória, fica aí nesse meio de tabela. Do Nordeste para o Sudeste, outra dupla compõe essa prateleira, e na minha opinião é a dupla carioca Fluminense e Vasco da Gama. O Fluminense, que foi eliminado na Copa do Brasil para o Avaí, começou o Campeonato Carioca muito mal. No primeiro turno não se classificou nem para as semifinais da Taça Guanabara, assim como o Vasco, que também vai nessa prateleira, não se classificou, não se classificaram no primeiro turno. O Vasco, que estava jogando pré-Libertadores e conseguiu se classificar à fase de grupos, entrou num grupo extremamente forte. Só que o Vasco, quase foi eliminado pelo Jorge Wilstermann, e o Vasco perdeu na estreia da fase de grupos para a Universidade de Chile, que é teoricamente o adversário mais fraco do grupo, perdeu em casa. Então acho que o Vasco deve ser eliminado na Libertadores na fase de grupos, e no Campeonato Brasileiro eu acho que ele entra nesse meio de tabela aí. Assim como o Fluminense, que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Avaí, fez uma campanha de reabilitação na Taça Rio, ganhou a Taça Rio, e no mata-mata, essas duas equipes, Fluminense e Vasco, se enfrentaram na semifinal, jogo único. O Vasco virou naquele finalzinho de jogo, 3-2, foi pra final. Creio que o Vasco seja o campeão carioca no domingo, só que para Brasileirão acho que Fluminense e Vasco da Gama ficam aí nessa prateleira do 11º ao 15º colocado. Bom, e fechando os times dessa prateleira aí de 11º a 15º, entra pra mim o Internacional. O Internacional fez um campeonato gaúcho regular, mas dentro da sua superioridade em relação ao Brasil de Pelotas, a Caxias, que ficaram à frente na classificação final, o Inter deixou a desejar. Se classificou em terceiro lugar para a segunda fase, sendo goleado na última rodada pelo Grêmio, que vinha brigando para não cair. O Grêmio se classificou em sexto, o Inter em terceiro, os dois se enfrentaram nas quartas, e o Grêmio atropelou o Internacional no jogo de ida na Arena, perdeu no Beira-Rio, mas classificou. E o Inter, que apesar de estar bem na Copa do Brasil, vai fazer o primeiro jogo da quarta fase nessa semana, que vai entrar agora contra o Vitória. O Inter acabou de vir da Série B, vice-campeão da Série B. Eu acho que o Internacional, para um ano de retorno à elite, para um ano de reformulação, eu acho que cai bem para o Inter aí ficar nesse meio de tabela aí, junto com os demais 4 clubes que eu falei aí no vídeo. Bom galera, esses foram do 11º ao 15º, terminamos metade do prognóstico do campeonato. Amanhã sai do 6º até o 10º, os times que brigarão por vagas na Libertadores, dependendo de campeão de Copa do Brasil e tudo. Pode virar G6, G6, vira G7, vira G8, pode virar G9. Então a gente tem aí essa galera do 6º ao 10º que vai brigar direto aí por vagas em pré-Libertadores e Libertadores. Então amanhã sai o vídeo, então curte, se inscreve, clica no sininho para receber a notificação, e amanhã vem a próxima parte do vídeo aí. Falou galera!